A partir de agora você está conosco. Vamos já começar a acompanhar os treinos que definem as posições para o grid de largada da 9ª etapa. É a Stock Car Brasil, com as imagens do Autódromo Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Campo Grande retornando depois de um bom tempo longe aqui do circuito da Stock Car Brasil, e é com muito prazer que estamos aqui na capital sul-mato-grossense, com uma temperatura fria e um treino que com certeza está cercado de muita expectativa. Vamos dar uma olhada então na temperatura ambiente, nesse momento 17 graus, na pista 19 graus, a umidade está muito alta, 87%. Já choveu e parou várias vezes durante o dia. O vento está tranquilo, 5 km por hora, não chega a incomodar, não chega a influenciar absolutamente nada em relação aos carros e aos pilotos. Eu estou aqui com o Reginaldo Leme e com a volta de Lito Cavalcante, que agora está mais magrinho, está pelo menos uns 2 décimos mais rápido. Um abraço, é um prazer estar contigo, Lito. Reginaldo Leme também aqui conosco. E obviamente vou começar a tocar a bola aqui. O Anselmo Caparica está lá embaixo e já vai dar o seu boa tarde para os amigos do Sport TV. Começar tocando a bola aqui. Reginaldo, a expectativa era de um asfalto muito abrasivo, digamos assim, um duelo asfalto-pneu. Como é que fica essa situação agora aqui em Campo Grande, nesse momento que estamos quase começando o treino oficial? Boa tarde, um abraço, é um prazer estar contigo, Regi. Obrigado. Boa tarde, amigo do Sport TV. Havia uma preocupação muito grande, já que a Stock Car não corre aqui desde 2011, o asfalto já não era lá, essas coisas, mas se esperava até pior, porque foi feito um trabalho bastante bom de colocar uma resina para eliminar os pontos que podem provocar furos de pneus. A grande preocupação é essa, porque o furo de pneu é o tipo da coisa que tira de um piloto a possibilidade de um grande resultado sem que seja um erro dele. Muito bem, eu estou aqui, como eu disse, com o Lito Cavalcante, que está retornando aqui, está compondo o trio aqui na nossa transmissão, e é com muita alegria que a gente está recebendo de novo o Lito. Lito Cavalcante, e fundamentalmente a temperatura vai ser também um objeto de se observar bem, mas nós temos um retrospecto aqui bastante interessante. O pole position nunca se repetiu desde 2006 a 2011. Não temos uma repetição de pole e também repetição de vencedor, ou seja, aqui é uma prova que está aberta a todos. Um abração, prazer estar contigo, bom retorno, Lito. Um abraço, prazer estar de volta com os amigos, realmente muito bom. Olha, Sérgio, você já matou isso, não tem repetição de vitória, não tem repetição de pole. Tem essa dificuldade que o Reginaldo já falou. Claro, os pilotos ainda vão ter que administrar o desgaste dos pneus, principalmente por causa da curva 5, uma curva muito longa. São pelo menos 5 segundos de freada e reaceleração total. Mas é uma pista muito boa, uma pista de muitos desafios. Não pode botar o pé fora da trilha porque escorrega, a pista ainda está sofrendo os resultados dessa chuva, ainda está um pouco suja. Mas tudo aponta na direção de uma corrida de muita emoção. A gente viu há pouco o tricampeão Chico Serra, vimos o Thiago Camilo, vencedor 3 vezes da Corrida do Milhão. Está quase tudo pronto para começar o treino oficial. Vamos dar uma olhada então no circuito, que inclusive tem um desenho muito parecido, muito semelhante. Lembra o desenho do circuito de Jacarepaguá. A gente está vendo a pista tem 3.513 metros. É um circuito de média para baixa velocidade. E o Anselmo Caparica, ao lado do Max Wilson, deram uma voltinha aqui. Aproveitaram a caçamba aqui da caminhonete e deram uma voltinha para explicar mais ou menos como é que é o circuito de Campo Grande. Anselmo Caparica, boa tarde. Um grande abraço para você, Sérgio Maurício. É isso mesmo, estamos aqui em cima dessa caminhonete ao lado do Max Wilson, que vai contar um pouquinho sobre essa pista que não participa da temporada da Stock Car desde 2011. Vamos lá, Max? Vamos dar uma voltinha na pista, capa. Maravilha. Vamos lá, então. Gustavo, vamos em frente. Então, o Gustavo da Vicar vai ajudar a gente aqui, vai mostrar um pouquinho como é que a gente vai caminhar pela pista aqui com o Max. Conta pra gente dessa pista, Max. Olha, é uma pista muito legal, uma pista de média para baixa velocidade, tem pontos de ultrapassagem e uma coisa que está acontecendo aqui esse final de semana é que o traçado está muito sujo. Então a gente acabou de ouvir o barulho do pessoal limpando a pista. É muito importante os pilotos se manterem na linha de corrida, que qualquer metro fora da linha de corrida, muitos pilotos têm escapado da pista. E a gente está aqui no trecho final já, né, desse trajeto. Fala um pouquinho dessa parte final. Essa é a parte mais apertada do circuito, essa é uma parte que tem um asfalto novo também e aqui é a parte que está mais suja. Mas é uma parte importante porque ela é o acesso à reta dos boxes. Então aquela próxima curva que a gente está chegando, você tem que contornar ela com muito cuidado para conseguir acelerar o mais rápido possível, o mais cedo possível, para ganhar tempo durante toda a reta. E
A gente viu que o pessoal, a equipe de limpeza está trabalhando realmente a todo vapor nesse final de semana, né, Max? A todo vapor, muitos sopradores. Aqui tem muita terra do lado de fora do circuito e com a chuva que teve esse final de semana muito forte, muita dessa terra veio para a pista. Então o pessoal está trabalhando bastante ali com os sopradores, justamente para estar o traçado mais limpo possível. E aqui é a curva que dá acesso à reta dos boxes. É uma reta que a gente chega no final dela em quinta marcha, mais ou menos 230, 240 km por hora. E o final dela é uma freada bem forte, então ali deve ter muita ultrapassagem durante a prova. Os pilotos gostam dessa pista, Max? Gostam sim, é um traçado muito gostoso, que nem eu falei, é um traçado de média para baixa velocidade, mas tem suas particularidades. Tem uma curva em descida aqui no final da reta oposta, uma curva bem longa, então todos os pilotos gostam muito desse traçado sim. Legal, obrigado. Valeu, Max Wilson, daqui a pouco vai participar aí do treino de classificação. Volto com você, Sérgio. Muito obrigado, Anselmo Caparica, dando uma volta e as explicações do Mad Max, ou Max Wilson, piloto do carro 65. Pessoal da vassoura trabalhando, o pessoal dos sopradores também, essas máquinas que ajudam a soprar, a afastar terra, folha, pedra. Quando os circuitos ficam muito sujos, a gente está vendo o pessoal está trabalhando na vassoura. Exatamente, por isso um pouquinho de atraso. Olha, são exatamente 12 horas e 12 minutos, horário de Campo Grande. Nós temos 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Agora, horário de Brasília é 13 horas e 12 minutos. Lito Cavalcante. Olha, Sérgio, o Max, aliás, é o detentor da volta mais rápida, do recorde extraoficial, ou seja, a volta em treino de classificação. Em 2010, ele fez aqui 1:23.926. A média foi acima de 150 km por hora. Mas como naquela época o treino era dividido em Q1 e Q2 e não se podia trocar pneus, ele foi mais rápido do que Q1. A pole naquele ano foi do Daniel Serra, mas ele foi meio segundo mais lento do que o Max, 1:24.445. E o recorde oficial, ou seja, o recorde que é estabelecido durante a corrida, também é daquele ano do Nonô Figueiredo, que aliás venceu aquela prova, 1:24.658. É difícil esses recordes serem batidos nesse fim de semana, mas eles estão aí. De qualquer forma, Lito, desculpa, Regi. De qualquer forma, é assim, muito chama atenção o Max falar de uma pista de média para baixa velocidade. Eu acho que os pilotos da Stock estão bastante exigentes, porque perto de 150 já é de média para baixa. De média, é verdade. Velocidade média. Como eu não trabalho na Rádio Relógio, eu vou confirmar que meu relógio estava errado. 1 hora, 7 minutos, 40 segundos. 1h15 começa o treino. Aqui o horário meio-dia, 7 minutos, agora 45 segundos. Desculpe o horário errado aqui, meu relógio pifou. Anselmo Caparica, você. Estou aqui ao lado de um candidato forte a fazer a pole position hoje, porque o Alan Kodair em 2011 fez a pole position e nos treinos livres fez o melhor tempo também. É uma pista que você se dá muito bem, Alan. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindo novamente, Litão, que devia estar sofrendo. A gente estava conversando, que ele ficava vendo as transmissões de casa e quando ele não concordava com alguma coisa, ele queria falar com a televisão. Então, mas realmente aqui é uma pista que eu acho que a maioria dos pilotos gosta bastante. Ela tem seus defeitos de asfalto, é muito abrasiva e solta alguns pedaços, né, de pista e suja muito. Mas é um traçado que lembra algumas curvas de Jacarepaguá, que é um autódromo já saudoso pra gente. E eu gosto bastante aqui e o nosso carro vem evoluindo a cada etapa, né? Cada etapa que passa, a gente com a Full Time vem achando um acerto melhor. E calhou de a gente chegar numa pista onde eu tenho um histórico bom. Eu venci em 2003 de Fórmula Renault, me classifiquei para um playoff. O último ano aqui a gente fez a pole e chegou em segundo. E essa corrida mais importante de todas é largar na frente, que tem um erro de comunicação, de informação. Eu com o meu engenheiro na última corrida, a gente achou que podia usar o push, porque tinha dado a largada, mas na verdade não tinha. E eu tenho metade dos pushes para essa corrida, então largar na frente, se possível na pole, vai ser essencial para a gente conseguir fazer 2 corridas completas e boas. Tá animado aí o japonês voador, Sérgio. É isso aí, o grande Alan Kodair, que é um dos pilotos mais rápidos da categoria. Claro, está precisando de uma vitória, está querendo uma vitória. Quem sabe pode ser aqui mesmo em Campo Grande. A gente tem algumas imagens de treino, dos treinos que aconteceram ontem e hoje. Foi hoje de manhã que aconteceu uma rodada do Marcos Gomes. A gente vai mostrar primeiro sem áudio e depois com o áudio ambiente, que é realmente o complemento dessa imagem. Olha só, o carro número 80 do líder da temporada, o Marquinhos, ele não teve esse privilégio sozinho. Vários, eu acho que praticamente todos saíram da pista. Eu conversava até com o Márcio Fonseca. Vamos ouvir o áudio agora, vamos ouvir.
E eu conversava com o Márcio Fonseca de manhã, que é assessor de comunicação da equipe do Micos Racing, do uruguaio do Mico, e ele falava o seguinte, ele olhou pro carro do Juninho e falou assim, poxa, todo mundo saiu da pista, o nosso carro tá limpinho. Um segundo depois o carro já estava imundo, ou seja, isso é o que deve acontecer nos treinos, muita saída de pista, a pista está muito úmida ainda, Lito. Isso deu para ver claramente aí na rodada do Marcos, porque não tem um erro de trajetória visível. Ele estava totalmente no caminho certo e o carro perdeu totalmente a aderência na traseira. Porque a pista está assim, muito complicada, podendo oferecer esse risco ao piloto a qualquer momento, inesperadamente. Eu queria só citar um negócio bastante interessante que aconteceu. Olha, o céu está pesado, pesado. Inclusive, eu ia falar sobre a Fórmula 3, que o treino foi feito com chuva. E vários pilotos saíram, o Pedro Piquet saiu da pista e tudo mais. Mas acabou fazendo a pole. A gente tem umas imagens, vamos ver? Vamos ver. Vamos falando aí. Não fez uma pole qualquer não, um segundo e um em cima do segundo colocado. Tem sido mais ou menos isso. Olha, tá aí o Pedrinho Piquet. Mas ontem, no primeiro treino, também sob chuva, o Pedrinho Piquet ficou em segundo. E quem fez a pole provisória foi o Carlos Cunha Júnior. E foi muito bacana a atitude do Nelson Piquet, que ele mandou uma mensagem. O Carlos Cunha Júnior. O Carlos Cunha. Mandou uma mensagem para o pai do Carlos Cunha Júnior, que é o Carlos Cunha, que já correu de estoque, todo mundo conhece, dizendo o seguinte: parabéns, seu filho arrasou no treino de hoje sob chuva. Olha, mais uma coisa, está tendo também uma prova muito boa esse ano na Europa da validade da Fórmula 3 como escola. O Vitor Batista, que foi campeão da Fórmula 3 Light no ano passado e foi o adversário mais duro do Pedrinho Piquet, está arrebentando na Fórmula 3 espanhola e no último domingo em Spa-Francorchamps ele ganhou as duas corridas, um nome a se guardar, Vitor Batista. Fórmula 3, que você acompanha a Fórmula 3 Brasil aqui nos canais Sport TV. E o Caparica, a gente tá falando aqui de filho de peixe, peixinho o Caparica tá aí perto do aquário, né, Capa? É isso mesmo, tô aqui ao lado do filho do Paulão Gomes, tetracampeão da Stock Car, o Marcos Gomes, que hoje deu essa rodada. Você consegue explicar pra gente o que aconteceu? Faltou aderência ali mesmo ou foi um erro que você cometeu? Não, ali eu tinha colocado 7B de pneus, dei 2 voltas rápidas e na terceira eu fui arriscar um pouquinho mais, acabei achando que a pista já estava completamente seca, mas na parte de fora da zebra, ali na tomada da curva que a gente utiliza quando o traçado está seco, já estava ainda um pouquinho molhado, não teve jeito. A hora que eu entrei na curva, a traseira já veio de uma vez, nem avisou, não deu tempo de eu fazer nada, mas ainda bem que não estragou nada no carro. O nosso carro, graças a Deus, está ótimo, acho que vamos brigar pela pole aí. O Marcos Gomes é o líder do campeonato, com 31 pontos de vantagem para o Cacá Bueno. A estratégia agora é realmente ser um pouco mais conservador, não arriscar tanto como você fez no começo da temporada, Marquinhos? Sem dúvida. A meta agora é marcar pontos, né? Se a gente deixar de marcar pontos em alguma das corridas, o prejuízo é enorme. Sem dúvida a gente vai fazer uma corrida com cabeça, não se envolver em nenhum risco desnecessário e tentar sair daqui com essa boa vantagem que a gente já está na liderança do campeonato. Legal, obrigado ao Marcos Gomes. Caso no final da temporada, ainda tem muita corrida, né, Sérgio? Caso no final da temporada ele se torne o campeão, vai ser o primeiro filho de campeão a ser campeão da Stock Car também. É isso aí, boa lembrança aí do nosso querido Anselmo Caparica. Estamos vendo aí o Marquinhos Gomes com 182 pontos. Vamos dar uma olhadinha então na tabela de classificação. O Lito já vai falar também para os amigos do Sport TV. Olha só, tabela de classificação com 182 pontos o Marcos Gomes, o Cacá Bueno 151, está em segundo, o Daniel Serra em terceiro com 133, depois o Juninho Campos em quarto com 121, o Thiago Camilo é quinto com 120, o Rubens Barrichello é sexto com 115, depois o Max Wilson, Alan Kodair, Valdeno Brito, Ricardo Maurício, Diego Nunes, o Átila Abreu é 12º com 80 pontos conquistados. Lito Cavalcante. Olha, para o Marcos, é o que o jargão do automobilismo diz, é uma corrida para perder, é uma corrida para ele se manter a salvo, simplesmente pontuar. Porque, além do mais, ele esse ano já tem 2 vitórias, todas 2 na corrida principal de cada fim de semana e 3 pole positions. Quer dizer, ele já mostrou que, sendo campeão, vai ser um campeão de pleno mérito. Anselmo Caparica, o troféu com votação popular passou a ser, a partir dessa corrida, o troféu de melhor ultrapassagem. Eu já estou vendo que o gaúcho tá aí com o troféu na mão, hein?
É isso mesmo, o povo elegeu a ultrapassagem de Vitor Gens como a melhor da última etapa em Cascavel e ele vai contar um pouquinho pra gente, ó, o troféu aqui, bonitão, o troféu do Vitor Gens, tudo, ele vai contar pra gente um pouquinho como é que foi essa ultrapassagem. Vitor, parabéns aí pela ultrapassagem. Obrigado. Eu consegui largar bem, acertar muito bem a hora de dar o pé, me encostei no muro ali, o Ricardinho chegou um pouquinho para perto de mim, o Kaká apertou ele. Quem está por dentro ali no bastião tem muita vantagem, eu consegui ficar por ali. E na saída consegui tracionar bem, fiz em terceira marcha, brigando com o Valdeno ali forte. Ele me apertou um pouco e consegui passar com isso 7 carros. Fui para a 4ª posição e melhorou muito a minha corrida. A gente conseguiu fazer uma boa corrida, quase deu um pódio. E queria agradecer a todos que votaram em mim, e não só votaram hoje, como estão sempre mandando mensagem, ligando e torcendo. Isso me motiva muito a buscar um outro troféu aí do pódio que quase saiu em Cascavel. Vamos ver se sai aqui. Você fez uma campanha mesmo na internet, nas redes sociais, para o pessoal votar na sua ultrapassagem, né, Vitor? Foi, o pessoal votou mesmo e logo antes de eu ver que já tinha, o pessoal já estava votando. Então eu agradeço a todos aí e vamos brigar para fazer uma boa classificação e uma boa corrida amanhã. Legal, parabéns aí o Vitor Gens, dono da melhor ultrapassagem da última etapa, Serginho. Foi a 8ª etapa em Cascavel, a gente está vendo que os carros já estão partindo. Os carros partem, portanto, nesse momento. E a partir de agora já está valendo. A votação da melhor ultrapassagem, você vai aí, ó, no www.stockcar.com.br. Lá você acha o caminho para poder fazer a votação da melhor ultrapassagem. E amanhã vão sair as ultrapassagens, a gente vai vendo aqui. A votação antigamente era feita só para os jornalistas e agora a votação é aberta para o público. O treino classificatório são 10 grupos de 3 pilotos, um grupo de 2, uma volta de aquecimento e 3 voltas muito rápidas. Ainda sobre o Vitor Gens, é um piloto em franca ascensão e que também gosta de fazer o seu marketing pessoal, o que é muito bom. Fábio Fogaça, Guga Lima e Bia Figueiredo estão na pista. Lito Cavalcante. E o Vitor Gens, além de, como você falou, ser um piloto em muito forte ascensão, ele traz junto a equipe Bettiger, uma equipe de histórico glorioso, mas que vinha ultrapassando uma época difícil e com o Gens, a equipe chefiada pelo Ireneu Bettiger, volta a seus melhores tempos. É muito bom ver isso. Lembrando que a equipe Bettiger foi a vencedora das 2 últimas provas aqui. Em 2010, o vencedor foi o Nono Figueiredo. Em 2011, Luciano Burti, ambos guiando pela equipe do Ireneu. Está vendo aí a Ana Beatriz Figueiredo, a Bia Figueiredo, com seu carro numeral 3. E vão fazendo uma espécie de limpeza, né? Será que está chovendo agora? Não, nesse momento não está chovendo. Mas a possibilidade de chuva aqui está em 85%. É o que o pessoal dos boxes chama maldosamente de turma da vassoura, né? É o pessoal que vai fazer o trabalho de limpar a trajetória. Aí o Gustavo Lima, o Guga Lima. E cada carro que sair, por mínimo que saia, vai trazer mais sujeira ainda para a pista, quer dizer, vai se complicando o treino conforme o desenrolar. Legal adotado o Guga, que é o apelido do Gustavo, porque fica parecido, quer dizer, obviamente homônimo, né, do cantor Gustavo Lima, e foi boa essa adoção ali do Guga, porque dá uma personificação maior, digamos assim, do piloto, né? Ao piloto mais jovem da categoria. Exatamente. E que tem experiência no exterior, correu bem até o ano passado na Inglaterra, na Fórmula 4, andando muito bem, com vitórias. Agora ele fez a transferência para os carros de turismo, está aprendendo e está mostrando um bom desenvolvimento. Aí o Gustavo Lima ia ser o Fábio Fogaça. Já vamos começar a ver os tempos. O primeiro tempo é do Fogaça, 1:28.709. O primeiro tempo, portanto, do Fábio Fogaça. Vamos ficar de olho, portanto, nos tempos. Lembrando que pole positions esse ano o Átila conquistou em Goiânia, o Max em Ribeirão, Marcos Gomes no Veloparque, o Galide em Curitiba, Valdênio em Santa Cruz. Em Curitiba, de novo, no dia 2 de agosto, Marcos Gomes repetiu na corrida do milhão no dia 16. Em Cascavel foi Valdeno. Portanto, esses foram os pole positions até agora. O Marcos Gomes com 3 poles, o Valdeno com 2, o Galide, o Max Wilson e o Átila Abreu completando os que largaram na frente. O próprio Guga Lima já fez um tempo hoje, agora a Bia pula para primeiro 1:28.2, e o Guga Lima, hoje mesmo no primeiro treino, tinha feito 1:28.2, quer dizer, bem melhor do que o tempo que ele tem agora. E o melhor tempo hoje foi do Alan Kodair, que está barbarizando nesse fim de semana, 1:26.2.
E com a possibilidade de chuva, quem entra na pista agora com pista seca, digamos, tem uma vantagem, né? Mesmo que seja vantagem espiritual. Pode ser que não chova, mas tem uma vantagem mínima dos que vão entrar no decorrer do treino, que pode chover. Uma vantagem bem real, Sérgio. Não é espiritual, é real. Não, né? real mesmo. É real. E agora, claro, vão ficar de dedos cruzados para cair a chuva depois. Mas aí, amigo, eles normalmente pegam o lado mais difícil da prova de classificação, um dia só tem que virar a favor deles. Em 2006, a pole foi do Cacá Bueno, quando o Campo Grande foi sede da primeira vez na Stock Car aqui em 2006. Em 2007, Tarso Marques conquistou também a sua primeira vitória e única na carreira. Em 2008, Ricardo Maurício. Em 2009, Átila Abreu. 2010, Daniel Serra. E 2011, Alan Kodair. O Alan foi o último pole position quando por aqui esteve a Stock. Cidade muito agradável, uma cidade linda, a cidade de Campo Grande, uma cidade que você vê araras, né? Vê tucanos nas árvores, quer dizer, é uma situação sui generis, né? Diferente de uma grande capital como Rio, São Paulo, com toda a sua poluição, com todo o seu barulho. Aqui Campo Grande é muito, mas muito tranquilo. A Bia melhora seu tempo, 1:27.870 na segunda volta, que é a primeira volta realmente rápida dela. Agora vem o Fábio Fogaça para completar sua volta também. Olha, os cantos da pista, o Reginaldo Leme, estão bem sujos, hein? Saiu do trilho ali, é um problema, hein? É o que o Max Wilson tinha dito já para o Caparica, né? O trilho tem que seguir rigorosamente. Uma saudação especial para você em qualquer canto, em qualquer ponto do Brasil, de norte a sul do país, acompanhando os treinos que definem posições. Essa é a 9ª etapa, como passou rápido o ano, né? 9ª etapa do Campeonato Brasileiro da Stock Car 2015. A Bia tem um 27.870, o Guga tem um 28.394 e o Fogaça um 28.709. Bandeira quadriculada, portanto, o tempo do Fogaça passa para segundo um 28.147. Vamos ver agora o Guga. Fogaça foi o primeiro a sair. A pista gira no sentido anti-horário. São 3.513 metros. O Guga passou, ficou com o que tem, né? O Guga fica melhorou com 28, o tempo, mas 2.38. Com 27.870 é o tempo da Bia. Mais rápida nesse primeiro grupo. No grupo 1. Vamos ver se a Bia melhora. Passou, a Bia melhorou. 1:27.554. Franca evolução na categoria, Bia. Tá entendendo melhor o carro, a Bia Figueiredo. Quase 6 décimos mais rápido que o tempo do Fogaça. É bom resultado da Bia. E cada vez que a Bia cruzou a linha de chegada, ela estava melhorando o tempo. Anselmo Caparica. Pois é, eu tô aqui ao lado do Daniel Serra e ele já tá ficando um pouco preocupado porque começam a cair aqui alguns pinguinhos de chuva. Mas se for para cair chuva, que caia de uma vez, né, Daniel? Se for para chover, é melhor chover antes, assim a gente vai ter um número menor de piloto classificando no seco. Tomara que não caia, que seja uma classificação mais igual para todo mundo, senão vira loteria, mesmo quando o jeito que tá chovendo aqui, chove um pouquinho, para, então de um grupo para outro pode mudar muito. Vamos torcer para ficar seco. A gente viu ali que você estava batendo um papo com o seu pai, o Chico Serra, piloto comissário dessa etapa. O que vocês conversaram ali, né? Eu sei que você troca muita informação com ele, né, Daniel? Ele chegou agora há pouco, ele deu uma volta na pista com os comissários e ele estava só confirmando que a gente tinha falado para ele que a pista realmente está muito suja fora do trilho. Se você errar um pouquinho o traçado, fica muito difícil voltar para o traçado, de perder assim 1 segundo na volta. Então ele deu uma volta, viu que estava muito sujo, eu vi que o pessoal limpou agora. Vamos ver, vamos torcer para ficar seco. Ontem, né, praticamente não deu para treinar em condições normais, afinal choveu bastante. Hoje realmente teve um treino com pista seca. Conseguiu acertar o carro, você fez o 4º melhor tempo, né, no segundo treino livre? O carro estava bom, tá muito difícil você encaixar todos os trechos, exatamente para essa sujeira, sabe? Você arrisca um pouquinho mais, se o carro escorregar um pouquinho e pegar a sujeira, você não consegue voltar, o que numa pista normal, às vezes você escorrega um pouquinho, abre e sai da linha, mas volta. Então, mas o carro parecia, tá bom, vamos ver agora na classificação. Legal, obrigado Daniel Serra, boa sorte para você no treino de classificação. E ó, Sérgio, tá começando a chover um pouquinho aqui, viu? É isso aí, Caparica. Fala, Regi. Olha, Sérgio... Olha o grupo agora com o Rafael Abate, o Felipe Lapena e o Lucas Foreste. Olha, eu entendo a posição dos pilotos, claro. Eles estão querendo que a pista seja igual para todos na mesma condição. Só que, para nós, vamos desculpar o Daniel e todos os outros, o que a gente quer é a loteria. É a loteria que torna a corrida mais interessante, com muitos carros
pilotos fortes largando atrás dos outros. E aí a corrida fica mais interessante. E o mais interessante também disso tudo, Reginaldo, Lito, amigos do Sport TV, é que amanhã a previsão é de sol, e sol rachando a cuca, Lito Cavalcante. Isso tudo se compõe num verdadeiro quebra-cabeça para os engenheiros, que já estão um pouco no escuro aí, porque foi treino com pista muito molhada, treino com pista pouco molhada, treino com pista úmida, pista seca mesmo, praticamente não houve. E é o que se propõe para amanhã. Bacana a pintura do capô do Lucas Forest, vem com uma pintura diferente aí o carro número 12 do Lucas Forest. Um dos três junto com o Abate e com o Lapena que estão na pista no momento. Até o final do campeonato, todos os nomes que estão escritos aí serão substituídos por nomes de pilotos que enviaram uma contribuição para o Instituto Ayrton Senna. Muito bacana. Aí o Lucas Forest. Enquanto isso, na área de boxe, olha aí, os pingos já estão ali. Tem poça d'água, tem pingo. Tem gente que participou do primeiro grupo que já está fazendo a dança da chuva. E tem gente que vai participar do último grupo fazendo a dança do sol. Eu não sei se existe dança do sol. Nos índios, entre os índios, pelo menos dos filmes que eu vi a desenho animado, era só dança da chuva. Mas deve ter uma dança do sol. E muita gente vai tentar praticar isso agora. E o Rafael Abate já faz o segundo tempo, ameaça a primazia da Bia Figueiredo. 1:27.554 é o tempo a ser batido. O Abate fez 1:27.759. Na primeira volta. Depois o Fogaço, o Lapena e o Gustavo Lima tem um 28.238. Lucas Forest também está marcando o seu tempo agora. Passou o Lucas, fez 1:27.632 e abandonou e tirou dali o Rafael Abate. Ele superou o tempo do Abate. É 1:27.554. Nessa altura, a Bia Figueiredo está ligando para todos os amigos indígenas para fazerem uma corrente para a dança da chuva. Mas olha, pode ser a grande chance também do Lucas Forest, que vem evoluindo muito, tem largado várias vezes ultimamente entre os 10 primeiros. Agora ele está com possibilidade, esse tempo dele é da primeira volta, ele está com possibilidade de bater a Bia. E esse sim, na hora que parar nos boxes, vai fazer a dança da chuva com muita intensidade. E a gente já viu em duas oportunidades ele ocupando a pole provisória, faltando 6 ou 7 carros para entrar na pista e ficou na torcida. Rafael Abate supera a Bia, 1:27.486. Vamos ver o Lapena com a laranja mecânica do Carlos Alves. Numeral 110 aí do Felipe Lapena. Então temos Abate, Bia, depois o Lucas, Fogaça, Lapena e Guga Lima. Olha, o Lucas Forest já fez o melhor tempo do primeiro setor da pista. Passou o Lapena, pulou para terceiro. 1:27.612. Hoje tem Coritiba e Internacional a partir de 5:30 da tarde, ao vivo do seu canal Campeão. E amanhã não esqueça, amanhã tem a grande final do US Open. Djokovic e Federer amanhã 5 da tarde no Sport TV 2. E agora Lucas Forest, 1:26.789. Temporal, hein? A expectativa era essa, porque ele tinha andado muito rápido em 2 setores, principalmente, 26:07. Esse é um belo tempo aí para as condições da pista. Ele está com quase 7 décimos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Abate. É um tempo forte. Lucas Forest, portanto, é mais rápido até agora. E é um piloto que está no radar de muita equipe grande para o ano que vem, hein? E esse é apenas o grupo 2. Já teremos a entrada dos outros carros da sequência. Lembrando que a entrada dos pilotos, ela obedece exatamente à classificação, na forma invertida, né? Os que estão abaixo da tabela vão entrando e os que estão em cima vão sendo os últimos a entrarem na pista. A ordem inversa do campeonato. Isso aí. Lapena vem melhorando o tempo dele. Será que o Lapena vai superar o Forest? Não ameaça. 1:26.789 é o tempo a ser batido, o tempo do carro 12 do Lucas Forest, companheiro de equipe do Átila Abreu. Passou e não melhorou sim, pulou para segundo. 1:27.274. Mas o tempo do Lucas Forest foi muito forte, o Reginaldo, o Sérgio. Olha lá, ele agora está quase meio segundo mais rápido que o Lapena. Ele vai repetir aquelas atuações, ele vai ficar um bom tempo aí com essa pole provisória. Baixou mais ainda. Baixou mais ainda o Lucas, 1:26.658. É isso mesmo. E quem teve o gostinho de ficar alguns instantes na pole position foi a Bia Figueiredo, que está ao lado de Anselmo Caparica. Fala, Capa. É isso, estou aqui com a Bia Figueiredo. Ficou na torcida para ver se a chuva apertava um pouquinho mais, mas
por enquanto isso não aconteceu, né, Bia? Tá em quarto lugar. Se acontecer daqui para frente, fica bom para você também, né, Bia? Na minha volta de entrada para o box começou a chuviscar. O tempo está super instável aqui, né? Nunca a gente ia imaginar que em Campo Grande ia fazer tão frio. Mas, enfim, acabou sendo em primeiro é difícil. A pista melhorou até do segundo treino. Eu acabei dando uma erradinha aí na última volta. Mas vamos ver, vamos torcer agora a ser o melhor possível. É uma dificuldade grande, né? Fazer parte do primeiro grupo que entra na pista, né? Pega realmente a pista muito suja, Bia. Nesse caso, esse final de semana, né, que a gente treinou com chuva ontem, hoje de manhã estava muito sujo, a pista estava bem mais limpa, você não sabe muito bem como é que tá a pista, então você vai melhorando a cada volta. E, infelizmente, na minha última volta, tive um erro no trecho 1, então é difícil, é meio imprevisível, você vai melhorando aos poucos, mas acontece, é igual para todo mundo. Legal, obrigado, tá aí a Bia Figueiredo, então, torcendo para ver se a chuva aperta um pouquinho mais, Sérgio. Muito bem. Estamos vendo o Rafael Abate. E ele havia recebido a bandeirada quadriculada na segunda volta e não na terceira. Portanto, me parece que a direção de prova ainda está considerando essa volta agora. Ele vai abrir essa volta. Ele está absoluto, sozinho na pista. Ele vai abrir essa volta e tem possibilidade de, quem sabe, até superar o Lucas Forest. Vamos ficar de olho, então, no carro 26. O problema é que já tem um desgaste maior dos pneus, né? Essa pista é abrasiva. Ela não é o drama que se imaginava, mas ainda é uma pista com desgaste intenso de pneus. Mundial de Moto Velocidade, etapa de San Marino, amanhã a partir das 6 da manhã, ao vivo no Sport TV, com a narração do Guto Nejaim e os comentários do Fausto Macieira. Lucas tem 1:26.658. Estamos com imagens ao vivo aqui do Autódromo Internacional de Campo Grande, a 9ª etapa da Stock Car Brasil. Pode ficar. Como eu estava prevendo, Sérgio, só no primeiro setor, o Abate já ficou a 7 décimos, não, desculpa, é meio segundo do melhor tempo nesse setor do treino. Quer dizer, o desgaste de pneus já se faz sentir. Também tomou 6 décimos no segundo setor, não tem mais milagre. Sem borracha não tem o que fazer. Vai passar, portanto, o Abate, ele tem o terceiro tempo, ele melhora, não melhora, fica com que tem um 27.486, então um 26.658 é o tempo do Lucas Forest, é o tempo por enquanto da pole position provisória. Ele perdeu 3 décimos em relação ao tempo anterior dele, que tinha sido a segunda volta. Uma pena, mas... E quem está com a pole provisória é Lucas Forest, Caparica. É isso, Lucas Forest, que nas últimas 2 etapas ficou naquela torcida para ver se ninguém superava o seu tempo, e agora vai ficar mais uma vez nessa torcida, né, Lucas? Eu acho que a pontuação do campeonato pra gente não tá do jeito que era para ser, então a gente tá sempre ali atrás, e agora trabalhar aí para largar bem e marcar ponto. Eu acho que tínhamos alguns problemas no começo do ano. E agora acho que, se Deus quiser, o final do ano vai ser um ótimo final do ano. Vai ligar para os seus familiares, seus amigos, falar, gente, vamos fazer a dança da chuva aí, para ver se eu consigo garantir essa pole position? Eu acho que tem que ser limpo para todo mundo. Acho que... Não fala isso, não, Lucas. Você tá torcendo para chover um pouquinho, fala a verdade. Chover é ótimo, né? Pole garantida, mas é bom ganhar pela velocidade, né? E pela competência. Bom, tá aí, o Lucas, então, ele não estava torcendo, não. Poxa, competente, fez um bom tempo. Quem sabe ele não consegue a pole position sem chuva até, Serginho. Mas sabe a música que ele estava assoviando, Caparica? Aquela do Guilherme Arantes, Deixa Chover. Pois é, estava assoviando essa música agora. Competência ele já mostrou, vem mostrando cada vez mais. E foi muito interessante, nas 2 últimas a gente vê a torcida dele, da equipe toda, para que ele se mantivesse na pole, acabou não dando. Mas as possibilidades aqui, a chance aqui é até maior por causa dessa história toda de chuva. Popó Bueno, César Ramos e Rafael Suzuki, esse grupo é forte ainda. Esse grupo já é forte, mas o Lucas Forest é um dos nomes mais comentados no paddock nessa segunda metade do campeonato. E a dança das cadeiras, hein? Olha, pelo que eu vi ontem, ano que vem a dança vai ser bem intensa, bem intensa. No caso, a dança dos cockpits, né? A gente vai ver a gente trocando de equipe, trocando
Aí, com certeza, vai ser bem bacana. Aí a gente vai acompanhar esse finalzinho de temporada para saber quem serão os pilotos da próxima temporada. No momento ainda é muito especulativo, mas se acontecer o que está se falando aí, vai ter uma reviravolta aí na composição das equipes, de alto a baixo. Olha, só confirmando, em San Marino, nós tivemos o Jorge Lourenço por fora, fazendo a pole position. Marc Marquez, segundo colocado, e Valentino Rossi em casa. Os dois espanhóis foram lá e fizeram primeiro e segundo tempos, sendo que o Lourenço é o companheiro de equipe do Valentino. Amanhã, simplesmente imperdível, né? Você vai acompanhar o Moto Velocidade e depois você acompanha a Stock Car. Mundial de Moto Velocidade a partir de 6 da manhã, horário de Brasília, ao vivo no seu canal campeão. Aí o César Ramos, o gaúcho César Ramos, número 11. Você está vendo ali o Átila. E de olho, logicamente, no trabalho, na telemetria, nos dados colhidos pelo seu companheiro de equipe, Lucas Forest, que se mantém em primeiro com a folga de mais de 6 décimos sobre o segundo colocado. Aí o César com seu carro número 11, companheiro de equipe do Popó, que é o carro número 74. Você está vendo aí o Popó Bueno. O Popó ontem conversava com a gente no lobby do hotel onde estamos hospedados, onde a equipe do Sport TV está hospedada. Ele dizia que esse time tem que torcer para a chuva, com ele não tem esse negócio, como falou o Lucas, digamos assim, de uma forma politicamente correta, né? O Popó já é um cara maduro. Ele falou, se eu fizer um bom tempo e depois tiver que torcer para chover, assim o farei, disse o Popó Bueno. Ele tem uma pole position na carreira numa prova em Jacarepaguá em 2010. César faz 1:27.115, pula para segundo o César Ramos. Bom tempo, hein? Boa volta. E a primeira volta. Reginaldo. Foi uma boa volta, até porque na volta de aquecimento ele tinha perdido um pouquinho a trajetória numa das curvas, mas ele conseguiu depois fazer dois melhores setores no segundo e no terceiro. Ainda está faltando um pouquinho no primeiro. Até agora, o primeiro setor, o mais rápido, foi o Lucas Forest, o segundo setor, o mais rápido, foi o Lucas Forest, e o terceiro setor, adivinhem quem? Bia Figueiredo. Quer dizer, esses 3 setores somados daria a volta combinada. Exatamente, a chamada volta ideal. O Rafa Suzuki subiu para 4º lugar, paulista que corre pela Federação Maranhense de Automobilismo. Rafael Suzuki está na 4ª posição. E que estava bem à vontade ontem nas condições difíceis de asfalto. Vamos ver o Popó. Vai passar o Paulo Roberto. Passou e subiu para a 5ª posição, virou um 27.367 na sua primeira volta rápida. Voltamos com a imagem do César Ramos. Olha, pelo que está se vendo até agora, parece que a pista ainda está melhorando, está evoluindo. Porque nesse grupo, o segundo tempo está nesse grupo com o César Ramos, o 4º e o 5º. O Suzuki e o Popó Bueno. Parando de chuviscar, a temperatura, que é mais fria, ajuda. É mais fria em relação dos treinos anteriores. Rafa Suzuki, um 27.065. Tá ficando à vontade aí o japonês, hein? E é rápido, ele é rápido, é experiente. Claro que está aprendendo ainda os segredos do carro de turismo. Ele sempre correu de monopostos, mas é um piloto de muito potencial. Ao lado do João Paulo Oliveira, ele teve uma temporada boa lá no automobilismo japonês. Vamos com a imagem recuperada. Olha, o carro do Popó, carro 74. Chegou aí um pouquinho lá fora, hein? Deu uma erradinha, o Popó sujou um pouquinho a pista, sujou os pneus também. Mesmo assim, está com 5º tempo. 9ª etapa da Stock Car Brasil. Temos o Lucas, o Rafa Suzuki, César Ramos, Lapena, Popó, Abate Figueiredo, a Bia Figueiredo, o Fogaço, o Guga Lima. O Popó recebe a bandeirada. Com esse erro, claro que ele não ia melhorar, não pôde melhorar, fica com o que tem, um 27.367, a melhor volta do Popó. Olha, César Ramos está melhorando o tempo dele no primeiro setor, no segundo não melhorou. É um piloto que também está descobrindo a pista. Nunca correu aqui. Passou ali o César Ramos, pulou o César Ramos para a 2ª posição, um 26.
Melhorou não, o Rafa Suzuki superou agora 1:26.663. Eles estavam juntos ali na pista, o César bateu o tempo e o Rafa bateu o tempo do César. E o tempo do Suzuki ficou apenas 5 milésimos do Lucas Forest. É muito bom tempo também. É porque ele vinha fazendo uma volta muito rápida e tem agora o primeiro melhor setor do treino e chegou muito próximo, como disse o Lito, 5 milésimos é nada, né? E ele estava próximo, você viu no visual. Aí o Denis Navarro. Estamos com a abertura do grupo 3 agora. Olha, aí já começa a ficar mais sério. Navarro, Burt e Tuca Rocha. Burt o carro 14 e o Tuquinha carro número 25. Burt que é o último vencedor daqui em 2011. Capá. É isso aí, Sérgio. Eu tô aqui ao lado do Rubens Barrichello. Eu estava conversando aqui com ele se ele já tinha andado nessa pista antes. Olha só que coisa interessante. Com toda a experiência do Rubens Barrichello, essa é a primeira vez que ele consegue curtir aqui o Autódromo de Campo Grande, né, Rubinho? É isso aí. Eu já andei no virtual, fazendo as nossas brincadeiras lá, mas aqui é a primeira vez. É uma pista que tem um traçado assim muito seletivo, tá muito legal. Só que tem essa coisa, né? A gente tem um pouco do asfalto, tem um pouco da sujeira, então você tem que manter a precisão ali, que senão para sair da pista é facião. Você acha que lembra um pouco o Jacarepaguá ou não é a sua opinião? O Sérgio Maurício acha que o traçado lembra um pouquinho o Jacarepaguá. Então, Jacarepaguá eu andei, o Sérgio vai até dar risada, mas andei de Fórmula Ford lá em 1900 e bolinha. Ele lembra, mas a verdade é que a 2 lá de Jacarepaguá era uma 2 longa, que é parecida com essa 2 aqui, a 2 e a 3 daqui. Lá parecia que a gente carregava mais velocidade, porque ela era meio largona. Mas ela tem sua semelhança, essa primeira parte. Queria aproveitar e mandar um beijo pro Fefão. Fefão, 10 anos, meu, tamo junto, que amanhã o papo tá aí com você. Legal, tá aí então, recado enviado pro Fefo, que faz aniversário hoje, Sérgio. Você vê que coisa interessante, o Rubinho, parabéns ao Fefo, parabéns pelos 10 anos, estamos vendo o Luciano Burt, você vê que coisa interessante, um cara que tem 326 largadas na Fórmula 1, 19 anos da categoria na Fórmula 1, eu não posso nem dizer, nem me lembro quantos anos ele tem no automobilismo, porque nunca tinha andado aqui em Campo Grande. São coisas interessantes que acontecem, né? Ele só andou um ano no automobilismo brasileiro de monoposto, que foi em 1900, se eu não me engano, 1989, Fórmula Ford. Depois ele veio correr aqui, foram as primeiras corridas dele de Fórmula 3, que ele correu Guaporé, Tarumã e Interlagos. E aí foi para a Europa. Da Fórmula 3 ele já estava no primeiro ano de Europa. E coincidentemente, graças a uma vitória dele de Fórmula 3 em Interlagos, o Christian Fittipaldi conquistou o título. Exatamente. Correndo pela equipe do Guido Forte, que trouxe um carro só para ele correr nessas 3 temporadas. Beleza. Grandes lembranças do automobilismo. Aliás, hoje eu vi um negócio muito bacana, uma homenagem ao Camilo Cristófaro, o Lobo do Canindé. Olha que coisa linda, Eu vou depois tentar trazer para os amigos aqui o caminho para ver essa matéria do Camilo Cristófaro, que foi um dos grandes no automobilismo brasileiro, numa época em que era romântico correr de carro. Romântico e heróico, ele corria de carreteira. Ele fez uma carreteira, a carreteira 18 amarela, a partir de um Chevrolet Chrysler com 350 HP. E aquilo não tinha freio, era tambor, amigo. Era um chassi de carro americano antigo, adaptado, o motor que era usina e o freio era mais uma questão de fé do que de eficiência. Exatamente. Tá aí o Tuca Rocha com seu carro todo verde. Carro numeral 25. César Ramos tem o terceiro tempo, o Denis Navarro já tem o quarto, 1:27.173. E a primeira volta não é, logicamente, a volta melhor dos pneus. A próxima, sim. Então, ele está menos de 2 décimos do tempo do Lucas Forest. Mais uma vez, lembrando os amigos telespectadores, você pode entrar no site estocar.com.br e votar amanhã, quer dizer, você pode entrar no site na segunda, né? Aí vota, vendo a corrida aqui no Sport TV, acompanha a corrida, vota na segunda, e não tem problema se você perder a corrida. Você procura na programação as reprises e você vai poder votar até o sábado, véspera da prova de Curitiba, ou seja, vai ter praticamente um mês para votar, porque Curitiba a prova vai acontecendo no dia 18 de outubro, então até o dia 17 de outubro, você pode entrar nesse endereço que você está vendo aí, estocar.com.br, e votar na melhor ultrapassagem. O vencedor dessa melhor ultrapassagem, a gente mostrou hoje, foi o Vitor Genes. Olha, estranhamente, a segunda volta do Denis Navarro foi 6 décimos pior, meio segundo pior que a primeira. Ele deve ter cometido algum erro.
Logo mais tem Brasileirão 2015. Hoje tem Curitiba Internacional a partir de 5h30 da tarde, ao vivo no canal Campeão. Será que teve algum erro? Vamos ver então. Vamos ver se o Lito Cavalcante está com a sua bola de cristal afiada. Foi exatamente onde o Popó saiu. Ali é um probleminha ali, né? Todo mundo vai ali com a roda na terra. Enquanto eu estava de férias, a bola de cristal passou por uma revisão. Fez uma cambagem. Tá afiadíssima, polida, beleza. Tá aí o Denis Navarro. Tô aqui com o Reginaldo, com o Lito, com o Anselmo Caparica, com você em qualquer ponto do Brasil. Acompanhando aqui esse treino que define posições. É a etapa número 9 da Stock Car 2015. Regina. O Burt, que foi o último vencedor aqui, ele melhorou na segunda volta dele, mas 1,27,5 ainda é muito pouco. Tá ruim. O carro não tá bom, ele tá quase 9 décimos do tempo do primeiro tempo, que ainda está nas mãos do Lucas Forest. O Denis abortou a última volta. O Denis resolveu ir pro boxe, com velocidade de 50 km. Aí você vê as consequências de um erro, né? Você vê que o carro não foi mais o mesmo, o pneu não foi mais o mesmo, mas o Denis sentiu que não tinha condição de melhorar o tempo, foi para os boxes. Lá vem o Luciano espremendo tudo que o carro tem. Aí Luciano Burti recebe a bandeira quadriculada. Não melhorou. Tá ruim, hein? Oitava posição. Qual foi o tempo do Luciano? Deixa eu ver aqui, 1,27,521. Foi na segunda volta. Na terceira ele viu 1,27,562. Quer dizer, perdeu centésimos, mas... Ele fica praticamente no segundo do tempo do Lucas Forest, 1,26,6. Sim, 9 décimos. O fato de ter feito uma terceira volta muito próxima da segunda pode ser um sinal de que ele não fez uma grande volta na segunda, né? Que era a melhor do pneu. Exatamente. Agora vamos levar em consideração também Regi, Lito, Capa, amigos do Sport TV, que é o seguinte: eles estão preparando esse carro. Esse carro não está, digamos assim, ajustado para essa condição de pista, porque como não se pode mexer, né? Você pode mexer de seco para chuva, mas de chuva para o seco, eles estão mais ou menos que colocando o carro em condições de pista seca, né, Lito? E os engenheiros... E amanhã a previsão é pista seca. Exato. E os engenheiros estão trabalhando também em suposições, não é, Sérgio? Quem acertar, tudo bem. Você vê que o Tuca Rocha também... Olha, pingos. Olha, o Tuca Rocha também não melhorou na terceira volta, perdeu quase 2 décimos. Quer dizer, todo o grupo aí começou a perder na terceira volta. Quase a metade do grid, e até agora Lucas Forest está vivendo aquela expectativa legal, hein? Olha, só completando, Sérgio, eu acho que o fato de todo mundo ter piorado na terceira volta tem a ver com aqueles pinguinhos que a gente viu agora. Gabriel Casagrande é o carro 83 que você vê aí. Rafa Matos, o carro 2, a laranja mecânica, vem aí. Antônio Pisonia, aniversariante de ontem, o Antônio Pisonia. Parabéns, o Antônio Pisonia, carro número 1. E o Anselmo Caparica tá na área de boxe, tá de guarda-chuva aberta aí, Caparica. Pois é, eu acho que já dá para abrir o guarda-chuva aqui. Você falou do Lucas Forest, que está na torcida. O Rafael Suzuki também está na torcida por essa chuva. Apesar de que o Lucas ele falou pra gente que ele prefere que as condições sejam iguais e que faça o melhor tempo em condições iguais. E você, Suzuki? Você prefere que venha a chuva para, quem sabe, garantir esse segundo lugar? Obviamente, por resultado, seria legal a chuva. Mas é bom também todo mundo ter a mesma condição para, no meu caso, especialmente para saber a nossa evolução, né? A gente vem trabalhando duro no carro. Tinha um problema no volante que arrumou para essa corrida, então já estou mais confortável. Então assim, eu gostaria que tivesse, obviamente, chovendo, mas também é positivo saber quanto que os ponteiros vão virar para saber a minha diferença para eles. A sua engenheira aqui, que cuida do seu carro, fala pra gente um pouquinho do trabalho que ela vem fazendo. A Raquel é a pessoa que lê todas as informações. Ano passado a gente trabalhou junto na ProGP, ela veio para a equipe para agregar bastante, então ela é peça fundamental também. Legal, tá aí o Rafael Suzuki e a Raquel trabalhando bastante. Tem lugar para as mulheres no automobilismo brasileiro, viu, Sérgio? Isso é sensacional. A gente vê a Bia Figueiredo, vê a Raquel trabalhando. Isso é muito, mas muito bacana. A moça muito dedicada. Experiente. E tá frio, hein? Tá frio, hein? Olha, o Julinho passou ali, tá frio. Ela é experiente, ela já tem mais de 5 anos de tocar, sempre nessa função de leitura de dados, que é a interface entre o piloto e os engenheiros. Quer dizer, é ela que traduz tudo que o carro, todos os sintomas do carro, todas as reações do carro, para serem feitas as modificações. É um trabalho super importante que ela faz muito bem. Sérgio, vamos lá. A engenheira do
do Rafael Suzuki, da equipe aqui do Luciano Burti, do Rafael Suzuki, é a Raquel Ló. Nome completo, Raquel. Beleza, tá bem. Beleza, muito obrigado, Caparica. Lucas Forest segue na ponta, 1:26,658. Tá aí o Gabriel Casagrande, um dos grandes nomes da categoria esse ano, hein, Regi? Um dos grandes nomes, sem dúvida nenhuma. Acho que pegou a pista já começando a ficar bem pior, viu? Porque aqueles pinos lá vão influenciar mesmo. Mas ele pode fazer uma volta rápida ainda. Essa é de aquecimento e a próxima ele vai andar rápido. Nossa cabine fica numa posição privilegiada, aqui quase no finalzinho da reta, perto da placa dos 150, então a gente fica de olho aqui no monitor e fica de olho nos carros que passam, e eu vou falar, passam rápido aqui. A volta de aquecimento do Casagrande já foi para o oitavo e está pingando mais forte aí na nossa câmera que a gente está vendo, a nossa cabine é exatamente numa tenda que está à esquerda do seu vídeo, ali dá para ver uma tenda à esquerda do vídeo, é a nossa cabine de transmissão. E agora começa a chover, na lente da câmera que fica exatamente no final da reta, já deu para ver os primeiros pingos, hein, Lito? Eu acho que já está selado aí o destino de quem não entrou na pista ainda. A pista está perdendo aderência nitidamente. Nós temos Lucas Forest em primeiro, Rafael Suzuki em terceiro, César em segundo, Lucas Forest em primeiro, Rafa Suzuki em segundo, César Ramos em terceiro, Denis Navarro em quarto, Felipe Lapena em quinto, Popó em sexto, Rafael Matos em sétimo, Rafael Abate na oitava posição. Esses são os 8 primeiros. O Gabriel Casagrande fez uma volta, agora se colocou em nono. O Gabriel Casagrande virou um 27,508. O Casagrande é um piloto rápido, ainda carece de experiência, a equipe também ainda tem que crescer, estão apenas no segundo ano, tanto o carro quanto a equipe, mas tem bastante potencial. Velocidade não falta. Lembrando que o Galídio Osman ele fez uma pole position aqui, mas ainda na Copa Montana, que era o que hoje equivale ao vestibular, né? A categoria que antecede, que hoje é a categoria de turismo, na época era a Copa Montana. E o Thiago Camilo tem uma vitória aqui em 2009 também. O Casagrande pula quarto tempo. Boa, hein? Bom, muito nas bom. Condições da pista, excepcional. Caiu para quinto agora. E o Rafa agora, quarto tempo, 1:26,862. Esse é rápido no bocado, esse Rafa Marques. É muito rápido. Esse já não é promessa, esse já é realidade. Vem aí o Antônio Pisoni. Terceiro tempo. Passou Pisoni, terceiro tempo, 1:26,827. O que está acontecendo? Choveu, a pista melhorou? É isso, Regina? Só chuviscou e parou de novo. A gente está vendo que não tem agora, não está pingando mais, mas olha, a ameaça é uma constância. Eu acredito naquilo que o Lito falou, que os últimos grupos, que são exatamente os primeiros colocados do campeonato, vão pegar já uma pista muito pior. E olha, o principal problema está sendo no segundo setor. No primeiro e no terceiro eles estão muito próximos dos melhores tempos, mas no segundo setor não. No segundo eles estão a quase 7 décimos. Agora, olha, agora o Pisoni veio com o melhor tempo no primeiro setor. Vamos acompanhar primeiro o Casagrande, que está na sexta posição. Vamos ver se ele melhora o Casagrande. Passou o Casagrande. Quarto tempo. Pulou para quarto agora o Casagrande, 1:26,844. Vamos ver o Rafa Matos. Olha, o Rafa e o Pisoni estão ameaçando aí o Forest. O Rafa veio abanando para todo lado ali na curva 10. Acho que veio para melhorar o Rafa, hein? Passou o Rafa, mas não melhorou não. Não. Foi exatamente no terceiro setor, no segundo e no terceiro setor que não conseguiu. Vamos ver agora o Pisoni. Tem o terceiro tempo. Temos o Lucas, o Rafa Suzuki e o Pisoni. O Pisoni passa. Primeiro, pole. E pole position provisória para Antônio Pisoni. 1:26,621. É presente de aniversário, hein? Ih, o Lucas Forest agora não deu a torcida, Lucas. Agora ele voou no primeiro setor, porque no segundo... E no segundo ele ficou ainda um bom, mais de 4 décimos, mais lento do que tinha sido o Lucas Forest. No terceiro ele também melhorou. Olha, se ele tivesse feito no terceiro setor o tempo que ele fez na volta anterior, ele teria baixado muito mais ainda. E o Pisoni está se dando bem aí com o carro nessa pista, hein? Agora o tempo dele é apenas 37 milésimos melhor do que o do Lucas Forest. E o Pisoni é que tem enfrentado para provas de classificação difíceis.
Vitor Gens, carro 46, Galídio Osmão 28 e o Felipe Fraga, o carro 88, fazem parte do grupo 6, que agora está na pista. E a pista que sofreu uma modificação. Ela, nas primeiras provas, nas primeiras 8 provas, ela tinha 3.433 metros e agora ela tem 3.513. Desde a prova 9 de 2010 e a prova 10 de 2011, aumentou um pouquinho o circuito de Campo Grande. Aí o Felipe Fraga, que desde aquele gravíssimo acidente lá de Curitiba, ele vem se recuperando, fisicamente recuperado, mas vem recuperando a condição do carro, que foi refeito do zero esse carro aí. Aí o Vitor Gens. A freada ali, o carro deu uma banadinha ali de traseira. Controlou bem o Vitor Gens. A gente pode ver nos cantos da pista que a sujeira é muito visível, né? E a chuva parece que deu um tempo, hein? Nossa poça, que é na entrada dos boxes. Nossa poça de referência. Poça de referência. Boa, Lito. É isso aí. Mas melhorou mesmo. Melhorou mesmo. Olha, os donos dos melhores setores até agora. No primeiro setor, Pisonia. No segundo, ainda o Lucas Forest. No terceiro, de novo, Pisonia. Só que quando o Pisonia fez o terceiro tempo, foi na segunda melhor volta. E na terceira foi quando ele obteve, no geral, a melhor volta dele. Ou seja, em todas ele andou bem. Exatamente. Se juntasse o terceiro tempo da segunda volta, o primeiro e o segundo da terceira volta, ele estaria com os 2 décimos melhor. Desceu do carro feliz ali o Pisonia. O carro do Gens está um pouco instável. Estou achando visualmente ali que o carro dele está instável. Ele vai para completar a primeira volta dele agora. Sétima posição, 27.153. Vamos ver o Galídio. Galídio apenas o 15º tempo. Aliás, o irmão do Galídio, o Didi, vai correr na categoria Mercedes, né? Tá aqui, portanto. Aliás, desculpa, vai correr na categoria de marcas. Felipe Fraga passou um 27.453, escapou o Vitor Gens. Aí vai complicar muito para ele, hein? Porque além do mais, andando assim, nesse tipo de terreno, o alinhamento já não vai ser perfeito. Agora, eu somei os melhores tempos de todo o treino. A volta ideal aqui seria 1:26.103. E a melhor volta real é 1:26.621. Olha a imagem do Vitor Gens. Sua bola de cristal funcionou também. Você falou que o carro estava instável. Eu achei. Eu até me surpreendi com o tempo que ele fez aí. Trouxe mais no braço do que no acerto do carro. A gente está vendo que o Vitor foi superado pelo Galídio. Ele veio no risco, né? Que, aliás, é como se deve andar, né? E trouxe sujeira para a pista também, o Vitor Gens. Pole position provisória de Antônio Pisonia, 1:26.621. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Pisonia não tem pole, ele tem 2 vitórias na carreira, mas nunca liderou treino, nunca foi o pole position na categoria desde quando está por aqui. Passou o Galídio. Não melhora o Galídio. Felipe Fraga tem o 11º tempo. E agora Felipe Fraga tem o primeiro tempo, 1:26.609. Pole position provisória para Felipe Fraga.
essa volta do Felipe foi no capricho, hein, Regi? Tá voltando aí o Fraguinha, voltando ao piloto que a gente conheceu como grande revelação aí da Stock Car. Aliás, venceu na corrida de estreia dele. Olha, em termos de habilidade, para mim, ele é a melhor coisa que aconteceu na Stock nos últimos anos. Ele é rapidíssimo, ele é muito habilidoso. E quando as condições são mais difíceis assim, é a hora que o talento, que a habilidade se sobressai. Ele tem uma pole position e 2 vitórias na carreira. Boa, Felipe. Carro 88, portanto, na primeira posição, 1:26.609, Lito. Você sabe quanto ele foi mais rápido do que o Pisoni, Sérgio? 12 milésimos de segundo. E do Lucas Forest, 49. Do Suzuki, 54. Quer dizer, em 6 centésimos de segundo tem 4 pilotos. Como é rápida a categoria, né? Como é próxima. Fraga, Pisoni, Forest, Suzuki, Casagrande, Ramos, Rafa Matos, Gens, Navarro, Lapena, Popó, Abate, Burti, Bia e Tuca Rocha, os 15 que tem tempos marcados. O Galide é o 16º, Fogaço o 17º e o Gustavo Lima o 18º. Agora o Galide pulou para o 8º, 1:27.113. Foi tão regular a volta do Fraga que ele fez essa pole provisória sem ter sido o mais veloz em nenhum dos 3 setores. Pisoni está na 2ª posição, aniversariante do dia de ontem, hein, ô Capa? É isso mesmo, estou aqui ao lado do aniversariante de ontem, Antônio Pisoni, que estava naquela torcida para ver se conseguia a primeira pole position dele na categoria, mas por 12 milésimos o Fraga te superou. Pisoni, parabéns para você. 35 anos, hein? 35 com carinha de 25. Não, tá bom, acho que a classificação foi boa. Eu não acredito que o meu tempo seria suficiente para fazer a pole. Apesar de ser um tempo bom, eu tive um probleminha que meu carro acabou falhando 2 vezes na minha melhor volta e com certeza a gente perdeu tempo, uma pena. Mas eu acho que no final, o balanço do final vai ser bom, sem dúvida. A primeira vez praticamente que eu andei no seco nesse final de semana foi na classificação. Então, conseguir classificar bem, para mim, vai ser uma vitória, sem dúvida. Essa garoinha constante que a gente está sentindo aqui, isso aí está trazendo alguma mudança na pista ou vocês não estão nem sentindo? Eu acho que com a quantidade de água que está caindo agora, no momento, não altera nada, não. Mas se aumentar um pouquinho mais, aí já começa a complicar para os próximos, né? Não vou dizer que não vou torcer para chover, porque seria hipócrita, né? Mas se chover, com certeza vai ser bom. E a gente faltou sorte várias vezes durante a temporada. Se a sorte vier para o nosso lado esse final de semana, vai ser legal, sim. Legal, tá aí então. É aniversário dele, né? Poxa, vai que dá uma sorte também o Antônio Pisoni, Sérgio. E o bolo, hein? O bolo que comeu foi o Fraga, até agora. Logo mais você vai acompanhar aqui a partir de 5:30 da tarde, Curitiba Internacional Brasileirão 2015 ao vivo no canal Campeão. Grupo 7 tá aí, Regi. Serginho Gimenez, Ricardo Zonta e Átila Abreu. Extremamente forte esse grupo, todos eles com muita experiência também internacional em carros de Fórmula. É o chamado chumbo grosso. Olha aí, campeão mundial de carros de esporte, Ricardo Zonta. Campeão mundial de carros de esporte e depois campeão da World Series também de Fórmula. Na época que era Super Nissan. Companheiro de equipe do Valdeno Brito, Ricardo Zonta, tá aí o Átila, que é companheiro de equipe do Lucas Forest, número 51. O Átila foi vice-campeão da Fórmula BMW europeia. Sabe quem foi o campeão? Vettel. Sebastian Vettel. Era o companheiro de equipe dele. E o Átila tem uma vitória aqui em 2009. Desculpe, uma pole position aqui em 2009. Ele que estreou um chassi novo na última etapa, mas olha, complicou, hein? Esse bloqueio de freio aí, ele vem enfrentando problema de freio desde o começo do ano. Parecia que tinha sido resolvido com o implante das novas pastilhas. Parece que hoje deu uma regredida e o carro está muito mole, né? Aí o Gimenez, Serginho Gimenez, final de semana passado ele estava lá no Algarve, em Portugal, correndo o Campeonato Mundial FIA GT com o Cacá Bueno como companheiro de equipe. É um fim de semana que eles preferiam esquecer, não deu nada certo para a equipe brasileira. Exatamente, olha, o Fraga está conversando com o Marcos Gomes, ó, o Fraguinha está passando. Primeira coisa que ele fez, saiu do carro, nossa câmera, a câmera do Sport TV é quase uma câmera Big Brother, ela vai investigar, ela vai lá espionar. E o Felipe Fraga pulou do carro, a primeira coisa que fez foi lá dizer pro Marquinhos, ó, tá bom assim, tá ruim ali, enfim, foi passar as informações pro Marcos Gomes, companheiro de... Sérgio, vai lá. Eu tô aqui ao lado do Fraga, vamos perguntar aqui então
que eu sei que você não vai poder falar tudo, que eu imagino que deve ser algum segredo entre vocês, né? Mas deu alguns toques pro Marquinhos? Ah, não é toque, né? Não preciso dar muito toque para ele, porque é líder do campeonato. Mas a gente é uma equipe e eu não comecei o ano muito bem, infelizmente. E agora, depois daquele acidente, o carro novo tá muito bom, tô conseguindo ir rápido em todos os treinos. E sempre que eu posso, da tomada, como eu vou primeiro, eu tento passar a informação do que faltou no meu carro para a equipe, para ajudar o Marcos, porque afinal ele é líder, então agora a gente quer que ele seja campeão. A gente falou ali o pulo do gato, Marquinhos, está mais preparado para, quem sabe, conseguir essa pole position? Sem dúvida. O Felipe foi importante em algumas poles que eu fiz esse ano. Ele é um companheiro de equipe um pouco diferente dos que eu já tive, né? Ele não esconde nada, ele fala tudo, realmente é bem sincero. E agora já deu alguns toquezinhos que a gente vai... Eu vou estar mais esperto na minha volta de classificação e com certeza vai ajudar. De qualquer maneira, né, Fraga? Você está na pole position agora, então tudo bem que é o Marcos Gomes, é seu amigo, faz parte da sua equipe, mas você quer essa pole, né, Fraga? Ah, com certeza. Acho que já passou da hora de eu ter um bom resultado, tanto na corrida também. Mas se for para perder para a pole, que seja para o Marquinhos. E o importante também é a gente largar na frente para fazer muitos pontos de equipe. A gente está em segundo no campeonato. Nas últimas 3 corridas a gente tirou muito ponto da RBR. Então acho que a gente está no caminho certo como equipe. Então o carro está muito bom. Se Deus quiser, o Marquinhos vai fazer uma boa classificação. Legal. Fraga vai torcer para chover, mas aí ele sabe que prejudica o Marquinhos, então não vai torcer tanto assim também, viu, Sérgio? E os dois deram risada ali com a declaração do Caparica. Boa, Capa, boa. O Zonta pulou para a quinta posição, uma atrás do Suzuki, 1:26.663. A classificação... Seguido pelo Gimenez. A classificação a qual o Fraga se refere no Campeonato de Construtores, né, de equipes, é que a RBR tem 286 e eles agora têm 245. Realmente se aproximou mais. E a Full Time, que foi a campeã do ano passado, está em terceiro. Gimenez agora é o 6º. E o Átila Abreu não está realmente com o carro que ele sonhava nas mãos. Pelo menos, por essa primeira volta, apenas o 13º não é promissor. Agora então, agora ele deu uma parada na grama. Agora nada tá tão ruim que não possa piorar. Essa é a sexta. É a sexta lei de Murphy, né? E tapou a refrigeração, você viu? Grama, ali, lama. Na entrada de ar do radiador. Foi para um rally cross ali, né, o Reginaldo? E na volta a gente vai ver um verdadeiro jardim suspenso ali, né? Na frente do carro. Jardim suspenso, só se for da Babilônia. Olha ali. Ficou a decoração legal, o carro fica assim, digamos, ecologicamente bacana, né? Fica bonitinho, mas não fica bom não. O motor não gosta nada disso. Nada. E está sendo estreado nesse fim de semana aqui um novo radiador de óleo, que teve aí um ganho de 10 a 15% de refrigeração e o motor agradeceu muito. Mas aqui... Sérgio Gimenez na pole position, 26.463. Sérgio Gimenez agora o novo pole position. O Zonta pulou para segundo, 26.580. Ou seja, a pista está melhorando, né? Está melhorando, porque ele foi 117 milésimos mais rápido do segundo, que já é o Zonta. Então tá sem dúvida melhorando. O grupo todo melhorou, à exceção do Átila, que teve aquele momento difícil. Houve também um acerto em termos de regulamento do difusor dianteiro. Muitas equipes estavam usando o difusor dianteiro um pouco mais para frente, outras um pouco mais para trás, e agora está gabaritado. Isso agora está igual para todos. O posicionamento do difusor dianteiro que, obviamente, dá uma certa vantagem. Esse lábio que tem aí na frente, olha, logo abaixo da tomada de ar, um spoiler, um difusor, está mais uniforme e um pouco mais curto do que muita gente estava usando. Gimenez, portanto, o carro numeral 73 dessa equipe que só cresce na categoria. E olha, a exemplo do que aconteceu com o Fraga, ele não fez o melhor tempo em nenhum dos 3 setores de pista, que mostra um carro bastante equilibrado e um belo desempenho dele. Equipe C2, portanto, aí com Sérgio Gimenez. Saiu do carro fazendo ali o positivo. Ricardinho Maurício. Ricardo Maurício, Diego Nunes e Valdeno Brito. Diego, o carro 70, Ricardinho 90, Valdeno 77. Ricardinho Maurício venceu aqui em 2008, onde ele também cravou a pole position. É um candidato forte aí.
uma ameaça a quem está lá na frente. E o Valdeno é o último vencedor da Stock Car na corrida passada, em que ele estabeleceu um recorde difícil de ser superado. Que ele foi primeiro numa corrida e segundo na outra, e totalizou 37 pontos. Quer dizer, só quem vencer as duas corridas é que vai conseguir chegar à frente dele, e isso é praticamente impossível, possibilidade quase zero. É verdade. Anselmo. Tô aqui com o Sérgio Mendes aqui, já pegou o bonezinho, botou na cabeça, agora é torcer para, quem sabe, continuar na pole position. A pista tá melhorando, Serginho? A volta foi boa, teve um pouquinho de garoa, mas foi boa. A gente evoluiu o carro do trem, visivelmente melhorando as 2S. Agora, não sei, se torcer para chover é melhor, claro, né? Mas eu acho que a volta é competitiva o suficiente para a gente largar entre os 5. Agora. Qual que é o segredo dessa equipe? Segundo ano na categoria, já vem tendo resultados tão bons assim? O segredo é o que você acabou de falar, uma equipe. Trabalho em equipe, né? Tudo que eu consegui passar para eles, eles conseguiram evoluir na equipe, em termos gerais de funcionamento do carro, e isso é visível a nossa evolução da primeira etapa para hoje. Eu acho que se a gente continuar junto, a gente pode ser uma das grandes no futuro. Legal, tá aí o Sérgio Gimenez, a experiência do Sérgio Gimenez com a juventude do Gabriel Casagrande da equipe C2. Você não devia ter feito isso, Caparica. Você roubou a frase que eu ia falar. Qual é a minha fala agora? Eu ia dizer a experiência do Gimenez com a juventude do Casagrande. O Caparica roubou minha fala. Agora, você ia falar também, logicamente, na competência do engenheiro Guilherme Ferro. Claro, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Claro, não esqueçamos, né? São os heróis que não aparecem na corrida. Tá ali o Guilherme ali atrás, esse barbudo atrás do Casagrande. Exatamente, tá o Casagrande ali, esse cara mais baixinho, e o barbudo ali, o Rob Smedley. O Guilherme Ferro. E ao lado dele o Sérgio Troy, esse outro engenheiro aí, que joga de dupla com o Guilherme já há 3 anos, são muito promissores, excelentes engenheiros, frutos da FEI, Ricardo Bock, professor Ricardo Bock, da Faculdade de Engenharia Industrial, é o mentor dele. Ricardo Maurício em segundo, agora 1:26.509. Os tempos estão melhorando. O Reginaldo Leme. Ricardinho Maurício deve vir para a pole. Ricardo Maurício tem um tempo muito próximo do Gimenez, a 0.046. Vamos acompanhar essa volta final aí do Ricardinho Maurício. Lito. Na primeira volta ele já fez o melhor tempo do segundo setor. Está muito competitivo. Ele tirou esse segundo setor das mãos do Forest. Agora é ele o melhor. É o grupo 8. Carro da equipe do Rosinei Campos, a equipe do Meinha. Companheiro de equipe do Max Wilson. Carro numeral 90, esse amarelo bonito do carro do Ricardinho Maurício. Se ele se mantiver no traçado o tempo todo aí, o que é difícil, mas que para o Ricardinho é menos difícil, porque é um piloto extremamente experiente, ele vai para a pole. Vamos ver o Diego Nunes passando agora. O Diego já tem 1:27.245, ele tem apenas o 14º tempo. É outro piloto que a sorte está devendo a ele. Muito rápido, vinha bem, Cascavel até tem problema na bomba de combustível. Piloto muito promissor, uma equipe forte. Passou o Ricardinho Maurício, mas não melhorou. Não deu. Não deu pro Ricardinho, não. Mas repetiu 1:26, não, fez até 1:27.5. Talvez ele tenha tirado o pé nessa volta para tentar mais uma. Tirou 1 segundo e 1, eu acho que ele deu uma poupada. E aí vem o Expresso da Paraíba, carro 77, Valdeno já sobe para a 6ª posição, virou 1:26.643. Esse aí também sempre deve ser observado. Quando começa a girar a roleta, ficha se aposta no carro 77 também. É a última volta cronometrada para cada um. Aí o carro 70, o carro do Diego Nunes. Diego também deu uma tirada de pé ou cometeu um erro na segunda volta, porque ele foi 5 segundos mais lento. Carro com a pintura bacana, branco, amarelo, vermelho. É a barra de chocolate mais rápida aqui da Stock, esse aí do Diego Nunes. Que curioso, né? O Pisoni está com o 5º tempo e ele ainda é o dono do melhor tempo no primeiro e no segundo setores. Os 18 pilotos estão no mesmo segundo. Isso é Stock Car. 18 no mesmo segundo. Bandeira quadriculada para o Diego. Você sabe que isso... Melhorou muito, Diego Nunes. 4º lugar, 1:26.592. Bom tempo. Surpresa nenhuma. Passou o Ricardinho, é pole position para Ricardo Maurício. No capricho, 1:26.314. Também não é Vamos ver o Valdeno. Exatamente. Sob o risco de ser repetitivo, surpresa nenhuma. Vamos ver o Valdeno Brito. Vê o Valdeno.
Pedimos desculpas, o nosso sinal caiu, imagens que vêm de Campo Grande, a 9ª etapa da temporada 2015 da Stock Car Brasil. Nossa equipe tentando restabelecer o sinal ao vivo. A fase de classificação para o GP de amanhã, que você vai curtir no Sport TV com o Sérgio Maurício, Lito Cavalcante, Reginaldo Leme. Estamos aguardando o retorno do sinal para você ligado em todo o Brasil. A Stock Car na 9ª etapa, campeonato pegando fogo nessa reta final, temporada que passou muito rápido, né? Muito rápida, chegando aí numa fase de definição e o Sport TV acompanhando tudo para você. Então, a qualquer momento, voltaremos com imagens ao vivo para todo o Brasil. Você que curte velocidade, curte esporte a motor, e aqui no Sport TV, os principais eventos, Fórmula 1, Stock Car, Mundial de Motovelocidade. Tudo isso para você durante toda a temporada 2015, nessa reta final dos principais campeonatos. E o Sport TV mostrando. Nosso sinal caiu, né? Imagens que vêm de Campo Grande. Estamos aguardando o restabelecimento do sinal. Daqui a pouquinho, outras informações durante a nossa programação. Hoje, dia de Campeonato Brasileiro. Já voltamos aí com imagens. Algumas imagens para você. O Jimenez, que por enquanto tem o melhor tempo, com 1:26.463. Ali na segunda posição, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta em terceiro, Felipe Fraga na 4ª colocação. Esse aí é o carro 77 do Valdeno Brito. Diego Nunes, número 70, enchendo a sua tela. Tá aí o Diego Nunes na tela para você. Estamos tentando o restabelecimento do nosso sinal. São imagens recuperadas para você das últimas voltas do treino de classificação. Diego Nunes completando a sua volta no circuito de Campo Grande. Jimenez 1:26.4. Vamos ver o tempo do Diego Nunes completando ali a sua volta. Ele fez 1:26.592. Foi o tempo do Diego Nunes. Valdeno Brito vem já no finalzinho. O tempo a ser batido é 1:26.314. E o Valdeno Brito vem para completar. Ele que por enquanto tem o 7º tempo. O Diego Nunes pulou para a 4ª colocação. E daqui a pouquinho outras informações. Eu volto com você, Sérgio Maurício. Valeu, Daniel Pereira. Problemas técnicos, agora já tá tudo ok. Voltamos com a imagem do grupo 8. Aí o Rubinho Barrichello. O Rubinho acaba de fazer o 10º tempo. Portanto, 1:26.684 o tempo do Rubinho. Ricardinho Maurício segue na pole position. Jimenez é o segundo colocado. Depois Zonta, Diego Nunes, Felipe Fraga, Antônio Pisoni na 6ª posição. Valdeno Brito, Lucas Foreste, Rafael Suzuki, Rubens Barrichello, os 10 primeiros. Barrichello vem com o melhor tempo no segundo setor, e o Kodair, que aparece agora em 11º, é o dono do melhor tempo no primeiro setor. Os dois da mesma equipe, os dois muito rápidos. O Kodair, o fim de semana todo foi do Kodair. O Kodair foi bem mais rápido no primeiro setor e o Rubinho bem mais rápido no segundo. Vamos ver o Japa Voador. O Ricardinho Maurício tem 1:26.314. Kodair primeiro. E agora Alan Kodair no capricho do momento exato que tínhamos a divisão de imagem. O Ricardinho Maurício estava observando ali o Alan. E o Alan Kodair, o Japa Voador, virou 1:26.099. E olha, vamos ver o Max Wilson, vamos ver o Max. Vamos ver a passagem do Max, é o grupo 8. Vai passando o Max Wilson. Passou o Max, terceiro, 4º tempo para o Max, 1:26.493. Esse tempo do Kodair está com cheiro forte de pole position. Ele foi 215 milésimos mais rápido do que Ricardo Maurício. 215 milésimos do jeito que está esse treino é muita vantagem. Regi. Agora vamos ver o Barrichello completar sua última volta. Deve melhorar um pouco. Não.
mas muito pouco, tá? Em 12º. E essa, eu tô com o Lito, 26,099. Olha, tudo bem que a gente ainda tem pela frente Thiago Camilo, tem Júlio Campos, Daniel Serra, Cacá Bueno e Marcos Gomes, o líder do campeonato. Mas é forte, é muito forte, Regis. E vem sendo assim, né? Desde o primeiro treino. Exatamente. Olha. Opa, rodou o Japa, mas com 1,26,099 ele se garante na pole. Olha, é uma rodada. Pelo menos por enquanto. É uma rodada até previsível, porque ele já vinha tentando melhorar, o que já era muito bom. Vamos ver o Max. E sujou um pouquinho na pista para os outros, hein? Pois é, tem isso também. Max Wilson vem aí. Não vem melhorando. Dá até a impressão que ele vem tirando o pé um pouco. Uma escapadinha ali o Max. O carro vem todo desequilibrado ali na curva 10. Vai receber a bandeira quadriculada, fim de treino para o Max Wilson. Ele não melhora o tempo, mas de qualquer maneira ele tem um quarto tempo. Vamos ver o Rubinho. 2 carros do Meinha nas 4 primeiras posições. Nós temos o Alan, depois o Ricardinho Maurício, o Sérgio Gimenez e o Max Wilson. Não, o Rubinho no segundo setor já ficou devendo 3 décimos. Mesmo assim, subiu para a 9ª posição. Mesmo assim, ele subiu. 26,62. Olha lá. Mas é isso, tem que arriscar. Se não arriscar, é que não melhora mesmo. Equipe full time, portanto, na primeira posição com o Alan Kodair, exatamente o companheiro de equipe é o Rubinho Barrichello. E aí o Alan está recebendo os cumprimentos ali dos mecas. Ele foi o mais rápido em todos os treinos, o Alan, né? Foi realmente, ele parece que casa bem com essa pista. E o Anselmo Caparica está pertinho dele. É isso, estou aqui com o Alan Kodair, a gente estava falando de você fazer a pole position hoje, o tempo foi muito bom, hein? 215 milésimos melhor do que o segundo colocado, mas vem gente muito forte aí pela frente. Essa categoria não dá para comemorar nada antes, realmente foi uma volta boa, a gente sempre acha que deixou um pouquinho ali ou ali, mas todo mundo deixa um pouquinho, então eu consegui fazer minha volta, agora arrisquei um pouco mais nessa última para tentar um pouquinho a mais. Daí acabei dando uma rodadinha, mas fizemos nosso trabalho, o carro está de acordo. Agora vamos torcer, se alguém realmente baixar esse tempo, vai ser merecedor da pole. Legal, tá aí o Alan Kodair, que vai ficar só na torcida agora, Serginho. Beleza, portanto aí o Alan, agora temos o Daniel Serra, carro número 29 na pista. Nós temos o Daniel, o Thiago Camilo e o Júlio Campos. O Thiago é o carro número 21, o Julinho o carro 4 e o Daniel carro número 29. Estão, portanto, aí na pista mais 3 pilotos. E depois nós teremos o último grupo, que é apenas de 2 carros, com o Cacá Bueno e o Marcos Gomes, os líderes do campeonato, praticamente num mano a mano. Legal essa imagem do carro do Thiago, hein? Daqui a pouquinho tem o Tá Na Área com a Vanessa Rich dentro de mais alguns instantes. Acabando o treino, começa o Tá Na Área. E começa o aquecimento para Curitiba Internacional a partir de 5h30 da tarde, ao vivo no Sport TV. E amanhã, imperdível, Djokovic e Federer decidindo a final do US Open amanhã, 5 da tarde no Sport TV 2. Interessante essa imagem mostrando a volta do Thiago Camilo. Você vai ver já já o freio, que é bastante usado aqui. As 2 retas são longas, né? A freada é muito intensa. Olha, foi de 190 para 97 a redução. Amanhã, a partir de 12h50, começa a nossa transmissão às 11h50 para quem está aqui em Campo Grande, 12h50 para quem está no horário de Brasília. A primeira de 2 corridas, a primeira 30 voltas ou 48 minutos mais uma volta, a segunda 18 voltas ou 28 minutos mais uma volta. Eles terão 15 botões de ultrapassagem e a janela será entre as voltas 17 e 22. Foi a informação que nos trouxe aqui o Maurício Slaveiro, que é o presidente da Vicar. Olha o tempo do Pisoni do Barrichello. Se eles tivessem combinado de mãos dadas, não iam fazer isso. 1:26,62, 1:26,62. Pelo amor de Deus, Reginaldo Leme. O que diferencia aí é quem fez o primeiro é que fica como o 8º lugar e o Barrichello como o 9º. E olha, um é carro 1 e o outro é 111. Vou sair daqui e vou fazer uma fezinha. É muita coincidência, né?
É verdade. Deixa eu aproveitar para fazer uma correção. Eu estava falando que no carro do Lucas Foreste estão pintados no carro os nomes dos doadores para o Instituto Ayrton Senna. Na verdade, é o Instituto Ingolf. Correção, portanto, feita aí pelo Reginaldo Leme. Júlio Campos com o 14º tempo. Instituto criado pelo Ingo em Campinas para cuidar de crianças com câncer. Ingo, que é o maior vencedor da história, com 12 triunfos conquistados, é um dos maiores vencedores no automobilismo mundial, Ingo Hoffmann. E olha, e também um ser humano digno de aplauso e admiração. Essa iniciativa do Instituto Ingo Hoffmann é uma coisa que, se todo o Brasil fizesse isso, viveríamos num país melhor. Boa, Lito. Aí o Júlio Campos, na imagem pequenininha no canto, você vê o trabalho do piloto, ele olha ali para o seu painel, dá uma checada, quando chega na reta o piloto pode dar uma olhada ali no painel, checar, ajustar alguma coisa, a imagem cheia agora, com essa imagem bonita aí do Júlio Campos fazendo o seu trabalho. E agora vamos acompanhar um pouquinho a volta dele. Sobe o som aí, DJ! Setor do Júlio Campos não permite muito otimismo, não. Thiago Camilo, hein? Thiago Camilo fez o terceiro tempo, 26,362. Passa o Júlio, fica na 14ª posição, 26,762. E aí o Daniel Serra, estamos com a câmera também a bordo no carro do Daniel para completar a volta. Daniel passou terceiro tempo para ele, 26,332. 26,332, terceiro tempo do Daniel Serra. Então agora temos Alan, depois o Ricardinho, o Daniel, Thiago Jimenez, Max Zonta, Diego Fraga e Pisoni, os 10 primeiros. Lito. Olha, todos esses tempos aí estão reforçando a fortíssima volta do Kodair. Porque o segundo, que foi o Ricardo Maurício, está a 215 milésimos. O Daniel Serra, que é muito, muito forte, principalmente em provas de classificação, a 233 milésimos. E agora, Sérgio, são 18 pilotos no 1 minuto, no segundo, 1,26. 18 na casa na de mesma 26. casa de segundo. E aí não é uma volta curta, é uma volta de 1 minuto e 26, 1 minuto e 27. Vai passar o Thiago, recebe a bandeira quadriculada, o Thiago Camilo segue com esse tempo que está mesmo o quarto tempo, 1,26,362. Passou o Júlio Campos, melhorou muito o Júlio, pulou para a 7ª posição e estava em 14º. Daniel vem escorregando todo, andando rápido. Passou o Daniel, mas ele não melhorou o tempo que tinha. O Daniel ficou com 26,332. A Pole segue com esse carinha aí, que ontem passou pela nossa mesa e roubou o sushi. Vai ver que foi isso. Não foi o sushi que ele roubou da nossa mesa ontem. Nosso queridíssimo Alan Kodair. E agora os 2 primeiros do campeonato. Amigo, se prepara. Se seu cinto estava meio frouxo, agora aperta. Se a luva não estava bem calçada, calça bem essa luva. Afivela o capacete, porque vem Marcos Gomes e Cacá Bueno. Segura que eles vêm aí. Vem o Cacá primeiro para a pista. Esse é o grupo 11, o último grupo. Vamos ter a definição da pole position agora. Alan Kodair saiu até de perto ali. O Alan foi lá para dentro do box agora. Cacá que venceu aqui a primeira prova da Stock. No ano de 2006, venceu com pole position. Com pole position. E o Marcos Gomes foi ao pódio em 4 das 5 provas disputadas aqui. E olha que legal essa imagem dividida. Os 2 líder e vice-líder. Se benze ali o Marquinhos Gomes. À direita, desculpe, à esquerda no vídeo está o Marcos Gomes, que é o líder do campeonato. Ele tem 182 pontos contra 151 do Cacá, que é o vice-líder. E está à direita do vídeo. E olha, para o Marcos Gomes, para ele poder fazer uma corrida tranquila, mesmo que não objetive a vitória e sim pontuação, é importante largar o mais para frente possível. Quanto mais para frente, mais longe das confusões. E a nossa câmera não perde de vista o Alan Kodair. Aí com o Marcelo Rank, corre de Mercedes, que é parceiro do Alan Kodair, foi parceiro várias vezes, né, correndo de GT3.
pai do Christian Han, né? O Christian que é da Fórmula 3 também. E tem o Kodair como seu orientador, coach. Exatamente. Aí o Kaká Bueno, carro número 0, pentacampeão Kaká Bueno. Vai abrir a volta agora. São os últimos minutos do treino classificatório aqui em Campo Grande. Para você em todo o Brasil, um forte abraço, você ligado aqui no canal Campeão. Amanhã, a partir de 12h50, horário de Brasília, você vai acompanhar a primeira de 2 provas. É a 9ª etapa da Stock Car Brasil. E olha, nesses últimos grupos prevaleceu a segunda volta como a mais rápida. Mão de obra do Kaká, hein? Saiu bastante. É. A frente do carro tá indo, tá saindo um pouco de frente. Vamos acompanhar do ponto de vista do Kaká. Como é que a reta é longa e a freada é forte, né? É, porque entra em declive também no final, na zona final. Olha o curvão. Curvão de raio longo, que eles comparam mais ou menos ao Bacião de Cascavel. É o Bacião sem inclinação, sem relevé. O que ameniza para os pneus, mas é um pouco ondulada. Etapa de Campo Grande, é a 9ª etapa da Stock Car Brasil. Ainda teremos Curitiba, depois Tarumã e Interlagos, que fecha a temporada. Primeira volta do Kaká, 19º. E o Marcos Gomes vem vindo mais rápido do que ele. Companheiro do Felipe Fraga, da equipe que é chefiada pelo William Luby. Passou e já fez o 10º tempo o Marquinhos. Já fez uma volta muito melhor que a do Kaká, um 26.601. Visivelmente o carro do Marquinhos está mais estável do que o carro do Kaká. Olha, vamos ver essa segunda volta. Eu tenho a impressão que o Kaká fez uma primeira volta calculada. Então vamos ver, porque o Kaká a gente sabe que pode esperar tudo dele, né? É o pentacampeão da categoria, o segundo piloto depois do Limbo que mais conquistou títulos na categoria, com 33 vitórias e 32 pole positions. E é um piloto cerebral, né? Olha aí, 10º e 20º. Você vê separados por 3 décimos. Um 26.6, um 26.9. Separados praticamente por 3 décimos, um em 10º, outro em 20º. Ele está muito mais veloz nessa volta. Vai passar o Carlos Eduardo. Não tem chance de pole, mas vai subir bastante. Passou o Kaká. E agora pula para a 5ª posição, um 26.397. Está dividindo a fila com o Serginho Gimenez. Vamos ver se ele ainda tem pneu para melhorar na terceira volta. Marcos Gomes também vem melhorando. Previsão amanhã é de pista seca, é de sol e céu azul aqui em Campo Grande. Vamos ver o Marquinhos Gomes. Bem forte. Vai passar o Marquinhos Gomes, é o grupo 11, é o grupo classificatório. Passou o Marcos Gomes, pole position para Marquinhos. Olha lá. 1:26.082. Essa foi do capricho, no capricho. Marcos Gomes, o melhor piloto da atualidade na Stock Car. Marcos Gomes, o Japa viu escapar ali por 0.017 milésimos. A pole position provisória é de Marcos Gomes, mas o Kaká segue na pista. Vão ficar de olho no Kaká Bueno. E o Kaká melhorou o tempo dele, mas está difícil de chegar lá na pole. 1:26.082, Reginaldo Leme agora não volta mais. Agora a pole position, Paulo Gomes comemora. A pole position é de Marcos Gomes. Ele conquista a 9ª pole position na carreira, a 4ª do ano, Reginaldo Leme. Que a gente sempre soube que o Marcos Gomes tinha um grande talento em todas as categorias que disputou, mas agora ele vive o momento da vida dele, o momento da carreira dele é impressionante, tudo dá certo. E o momento que ele tem que dividir com o engenheiro francês Manuel Coqui e com o diretor técnico da equipe Kiko Seikel. Ele mesmo faz questão de
dividir com eles os méritos desse trabalho. Belíssimo trabalho, 17 milésimos de segundo mais rápido do que o Kodair. E você se lembra quando o Caparica, quando aponta ali o número 1, mais uma, parabéns, essa foi do Capricho Marquinhos. Você se lembra quando o nosso querido Caparica estava entrevistando ali o Felipe Fraga? Ele estava ali, obviamente, né, conversando, passando algumas coisas, e foi bem legal. É a informação da condição de pista, isso vale ouro. Olha o Paulão, a satisfação. Aí o Paulão, tetracampeão, e o Marquinhos. Certamente o Paulão vai esperar ele para tirar ele do carro. E o Marquinhos, com isso, passa a ser o único a ter 4 pole positions no ano. Marquinhos conquistou a pole no Velopark, depois conquistou a pole em Curitiba, na Corrida do Milhão em Goiânia, e agora repete a pole position também em Campo Grande. Aí o Paulão tá dançando, tá feliz da vida o Paulão. Carro 80 na pole position pela 4ª vez do ano. Lito Cavalcante. E é o melhor lugar para um líder de campeonato largar. Uma boa largada, ele está a salvo, pelo menos em condições teóricas, ele está a salvo de qualquer colisão. Realmente uma posição muito forte que coloca ele numa vantagem boa em relação ao Kaká, que é o vice-líder do campeonato, que vai largar em 6º. Agora, a primeira fila realmente muito forte. O Marcos Gomes foi 17 milésimos mais rápido que o Kodair, mas o Ricardo Maurício, que aparece em 3º, está a 232 milésimos do tempo do Marcos Gomes. Marcos Gomes, portanto, 4ª pole position, a 9ª na carreira, 4ª pole position. Agora ele é alvo de todos os fotógrafos ali, dos flashes e, claro, da reportagem do Sport TV, que está se aproximando, está chegando ali. Já já o Anselmo Caparica vai conversar com o Marcos Gomes. Vamos lá, Capa! Aqui, ó, um abraço aqui do Paulão. Aí o Paulão. Caralho, velho. Aí o Paulão. Aí, então, o Paulão Gomes. Ô, Paulão, fala um pouquinho da emoção que você está sentindo. Tô nervoso, tô muito emocionado. Pô, tá muito bom. O Marcos tá com a cabeça boa, a equipe maravilhosa. Tô super feliz, super feliz. Se o Marquinhos conseguir esse título, você vai ficar mais feliz do que em qualquer um dos títulos que você conquistou na Stock Car? Mas muito mais, porque ele é muito melhor que eu. Muito melhor. É um ótimo elogio para um cara que é tetracampeão da Stock Car, né, Marquinhos? Pai coruja, né? Meu pai, pior que é sincero, ele sempre diz que sempre ficou muito mais emocionado com os meus bons resultados do que com os dele. Eu acho que é sincero, só ter um filho mesmo para saber essa emoção. Fala um pouquinho, né? Você está até um pouquinho emocionado, né, Marquinhos, de ver o seu pai feliz desse jeito. A gente sabe que ele passou por algumas dificuldades esse ano, né, Marquinhos? Com certeza. Teve uma operação. Agora, tomara que ele tome mais juízo e se cuide um pouco mais, porque a gente ainda tem muito tempo e muitas vitórias aí para comemorar. Você imaginou quando chegou aqui nesse final de semana? Você falou até que seria um pouco mais cauteloso. Nos treinos livres não chegou a fazer o melhor tempo. Você imaginava que conseguiria essa pole position, ainda mais depois do tempo impressionante que o Alan Kodair tinha feito? Olha, ontem não. A gente não estava bem na chuva. Não sei porquê, às vezes corrida a gente não consegue decifrar o que está acontecendo. Ontem foi um dia muito ruim pra gente. Cascavel também não tinha sido uma pista que a gente andou tão rápido, mas o time trabalhou muito. A gente conseguiu melhorar o motor do carro, chassi e tudo. E hoje, lá já no seco, o carro já sabia que era rápido, mas acabei passando um pouquinho do ponto, dei uma rodada, não chegamos a usar o pneu novo, então a gente foi um pouco no escuro para a classificação, não sabia direito o que esperar do carro com o pneu novo, mas foi muito bom. O Kodair realmente tinha feito uma volta muito rápida, sabia que a gente ia brigar com ele pela pole e foi o que aconteceu, conseguimos aí, não sei a diferença, mas o importante é estar na pole. Agora a pole infelizmente não conta pontos, né? A corrida que vale são as 2 corridas amanhã. Como eu já tenho dito sempre, a nossa meta é sair daqui com pontos, não só com vitórias. A nossa meta não é vencer amanhã, óbvio. Se for uma vitória segura, a gente vai tentar a vitória, mas sem assumir nenhum risco. O mais importante é sair
amanhã daqui na liderança do campeonato novamente. Tá aí o Marcos Gomes, versão 2015, o falante Marcos Gomes, quem diria, hein, Serginho? E não é só isso, ele é uma pessoa que se emociona. O Marcos Gomes, ele deu, digamos assim, uma virada na vida dele, né? Uma virada espetacular. Uma virada pro bem. Reginaldo Leme. Essa primeira fila vai ser um negócio espetacular com Marcos Gomes e Alan Kodair. E o Marquinhos... A gente está vendo a pole dele nessa volta aí na câmera bordo, Regina. Mostra o grande momento, ele andando no trilho certinho, sem cometer um erro. E para quem veio para fazer pontuação, sem pensar em lutar por vitória, imagine que vantagem ele tem agora ao largar na pole, como disse o Lito, com mais certeza de escapar de qualquer acidente aí nas primeiras curvas. Lito. É um piloto maduro, um piloto rápido, um piloto que é muito emotivo, fora do carro, lá dentro ele domina muito suas emoções, está num momento esplendoroso da vida dele e vai correr amanhã para os pontos. Agora, pela vitória, não dá para você falar em favorito. Muito bem, vamos ver então o grid como é que ficou. A gente está acompanhando essa volta ainda espetacular do Marcos Gomes. O grid ficou assim com o Marquinhos e Alan Kodair na primeira fila, depois Ricardo Maurício e Daniel Serra na segunda, Thiago Camilo e Cacá Bueno na terceira fila, depois quarta fila Jimenez e Max Wilson, a quinta fila Júlio Campos e Ricardo Zonta, a fila número 6 com Diego Nunes e Felipe Fraga, depois teremos Pisoni Barrichello, Valdênio Lucas Foreste, Suzuki na 17ª posição, larga na fila 9 ao lado do Casagrande, César Ramos e Rafa Matos dividem a fila 10, Galide e Vitor Gens na 11, Navarro e Átila Abreu na 12, posição ruim de largada para o Átila, Lapena e Popó, Abate Burti, Bia Figueiredo a 29ª, Tuca Rocha o 30º e fechando o grid nós temos o Fogaça e o Guga Lima. Estamos completando a transmissão aqui no Sport